Olá, pessoal que está aqui no Galope Academia Equestre. Quero apresentar para vocês a doutora Keila Coelho. Convidei a doutora para a gente fazer um bate-papo sobre a correlação da endocrinologia nos cavalos atletas. Vou apresentar um pouco a doutora e já passo a palavra. A doutora Keila Coelho é especialista em endocrinologia veterinária. Hoje realiza doutorado em medicina veterinária na Universidade de São Paulo, Unesp Botucatu. Ela é analista de dados em performance do cavalo pelo Instituto Arione na França e em parceria com a Universidade ARU em Wrighton, no Reino Unido. É isso mesmo, doutora? Conta um pouquinho para a gente. Bristol. Wrighton, na Inglaterra, no Reino Unido. Conta um pouquinho pra gente, doutora, sua experiência. Eu sou fã, né, de acompanhar o seu trabalho, porque eu sei como associado à fisioterapia a gente tem muitos resultados, mas eu sei que é muito novo ainda. Pouca gente conhece as possibilidades da endocrinologia, né? Que muitas vezes a gente pensa na endocrinologia para um cavalo que tem uma disfunção endócrina, né? E cada vez mais que eu tenho a experiência de trabalhar contigo, eu tenho uma amplia-se, né, o conhecimento de cada paciente, de cada atleta, e com a sua experiência agora, né, na França, fora aqui do Brasil, você trouxe muitas novidades e eu tenho certeza que a medicina veterinária esportiva dos equinos vai ganhar muito com isso. Boa noite, eu agradeço todos os elogios, sou fã do seu trabalho também, né? É um trabalho em conjunto que a gente tem, e é isso, o mercado hoje, a visão que a gente tem, inclusive hoje, tanto do Reino Unido como da França, é o mercado dos especialistas, né? E um vai complementando o trabalho do outro. Então, para falar um pouquinho da endocrinologia, eu gosto sempre de contar a história que eu tive no início com os cavalos, que até para mim, no início, é uma grande surpresa em relação ao potencial do tratamento endócrino para os cavalos atletas. Então, em primeiro lugar, a minha história começou com um convite de uma outra veterinária que sabia do meu trabalho com endocrinologia e me pediu para atender um cavalo atleta que estava há um ano com uma lesão em ligamento e que não conseguia cicatrizar. E aí ela falou assim: olha, eu suspeito que seja um paciente endocrinopata. E a gente resolveu fazer um levantamento desse paciente. Então, assim, ele tinha PPID, que é, se a gente for comparar com o cão, é o Cushing do cavalo, né? E, inclusive a síndrome metabólica. A gente conseguiu fazer um tratamento com suplementação e o cavalo respondeu muito rápido. Em um mês, ele cicatrizou a lesão. E não só isso, então, assim, além da gente ajudar, né, numa lesão, né, então, pensando do ponto de vista ali do tratamento ortopédico, a gente conseguia auxiliar naquele tratamento, mas aí a gente teve uma grata surpresa. Ela resolveu colocar o cavalo na prova, e eu fiquei até meio temerosa na época, eu falei assim: olha, eu acho que não vai aguentar. E ela falou: não, eu vou fazer, vamos insistir. Fizemos aí ultrassom para ver, estava tudo bonitinho, e colocou o cavalo na prova. E assim, para nossa surpresa, o cavalo começou a ganhar tudo, tudo. E não só isso, o rapaz, né, que realmente estava ali trabalhando com o cavalo, ele trouxe para a gente informações muito importantes. Falou assim: olha, não só isso, além dele estar muito bem, ele parece que ficou mais jovem, ele está mais forte, ele está mais resistente. Então, assim, a gente começou a perceber que além de trabalhar uma lesão endócrina, uma doença endócrina, ele também ganhava performance com o tratamento. Então, foi o que chamou muito a nossa atenção. Então, além da gente conseguir auxiliar nos tratamentos ortopédicos, eu consigo ganhar força física, massa muscular, eu consigo ganhar resistência. Então, quando eu faço o balanceamento dos hormônios, eu tenho, na verdade, um efeito colateral que é benéfico, na verdade, né? Então, eu vou ganhar a parte metabólica, vou melhorar o metabolismo do cavalo. Porque, querendo ou não, qualquer esporte, eu dependo do balanço hormonal. Então, se eu tenho um estresse muito grande, que o próprio esporte já traz, e naquela repetição de várias provas seguidas, às vezes semanais, né, o final de semana inteiro, 3 dias seguidos, por exemplo, o hipismo, a corrida, que força muito, então, assim, o que que eu posso fazer? Eu posso balancear esse cavalo para ele conseguir manter aquele estado de metabolismo totalmente correto. Eu diminuo esse estresse. Doutora, e conta pra gente como foi a sua experiência na França, com os cavalos de lá, com os
profissionais que atuam também nos cavalos atletas? Então, na França, eu fiz o curso, né, de análise de performance, e é muito interessante ver o tratamento que o cavalo atleta tem na Europa, né? E aí eu vou falar até de uma forma geral do veterinário europeu. É muito diferente da gente, do ponto de vista, assim, positivo, né? É legal de ver que, assim, eles não se formam mais como a gente, né? É um veterinário generalista que aí vai se especializando. Eles já saem bem formados como especialistas. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com fisioterapia de cavalo, então eu vou fazer só fisioterapia de cavalo. Então, eles vão sendo guiados para se transformarem em especialistas já, na formação básica de veterinário, né? Na França, é muito interessante o grupo francês, eles têm uma força muito grande em relação aos cavalos, eles são grandes analistas, então, assim, o que a gente aprende muito na França é estratégias, como transformar o meu cavalo num campeão. Então, mas para isso, eu tenho que ter condição para esse cavalo se transformar num campeão. Então, a grande diferença que eu vejo hoje da Europa para o Brasil é o uso de tecnologia, né? Eles lançam um monte de tecnologia porque as leis lá também são muito diferentes em relação ao tratamento do cavalo, inclusive pelo veterinário. A coleta de sangue, por exemplo, é uma coisa muito difícil de ser realizada lá, né? Existem protocolos, né, formulários que você tem que fazer. Então, por exemplo, o acesso a alguns exames não é tão fácil como no Brasil. Então, eles têm que lançar um monte de outras tecnologias. Mas essas tecnologias vêm realmente para ajudar e complementar o nosso tratamento, né? Claro que não vai substituir o olho do veterinário, né? Uhum. Mas você consegue decifrar dados, né? Quantificar esses dados de forma super objetiva e personalizada para você guiar não só um tratamento, como um treinamento. Então, Uhum. foi a grande diferença que eu senti em relação aos profissionais de lá. E é muito legal de ver aqui, assim, como funciona lá. E quando você aplica realmente, você ali está habilitado para fazer essa análise de performance, o resultado é muito impressionante. Doutor, e quando foi que teve essa mudança de chave de trabalhar com endocrinologia, não para o tratamento das lesões, mas para a parte de treinamento dos cavalos? Ah, então, é porque toda vez que um paciente meu ia para a prova, assim, ou o treinador, ou o jockey, o cavaleiro, ele voltava muito encantado. Ele falava assim, nossa, mas ele está muito melhor. Aí eu perguntava, o que que você acha que melhorou, né? E aí eu vi um gap em toda essa história. Por exemplo, o que que é performance para você? Ou então, performance para mim é uma coisa, para a Jamília é outra, né? E para o treinador já é outra. Então, cada um falava assim, eu quero que melhore, assim, na massa muscular. Eu quero que melhore na energia. Eu quero. Então, assim, para cada um, a performance está ligada a uma coisa totalmente diferente. E aí eu me senti um pouco desamparada do ponto de vista assim de como avaliar a qualidade do meu trabalho, né? E o doutorado me trouxe essa perspectiva na época, porque acompanhando algumas aulas, né, veio uma professora da Inglaterra, que hoje é minha co-orientadora, e ela mostrou todas essas tecnologias que eles utilizam na Europa, e aí é uma forma de você quantificar o seu trabalho. Então, assim, ele melhorou? Melhorou. Mas ele melhorou no quê, né? Então, a performance, ela está ligada, assim, a todo um trabalho, a todo um conjunto. Então, o meu paciente tem que estar saudável, em primeiro lugar, sem dor, sem lesão, né? Gastrointestinal funcionando perfeitamente. A partir disso, ou seja, a parte de saúde básica, ele tem que estar perfeito. E com isso, o próprio aparelho, ele consegue mostrar também tudo isso, né? Ele dá Entendi. dicas, às vezes, para você, pelos dados que você está coletando ali do cavalo. Mas, ao mesmo tempo, então, assim, ele vai na prova, ele tem resistência, ele consegue terminar a prova, ele consegue ir para o desempate muito bem, ele cansa, ele não cansa. Então, assim, qual que é o condicionamento verdadeiro desse cavalo? Qual foi o esforço que esse cavalo fez? E a gente consegue, inclusive, quantificar a carga de trabalho que eu posso dar no treinamento, né? Porque às vezes fala assim, como é que você treinou esse cavalo? Então, às vezes, tem algumas falhas, Fica porque é hoje muito o personalizado. treinamento, né? Exatamente. Então, por exemplo, às vezes a gente tem alguns mitos em relação ao hipismo, que o mais importante, às vezes, é treinar o salto. Mas não é. Às vezes eu Uhum. preciso treinar muito o aeróbico desse cavalo. Apesar que é uma prova, assim, extremamente anaeróbica, inclusive pelos dados que a gente vê hoje das coletas desses cavalos.
mas assim, você consegue quantificar e personalizar o treinamento. Então, quando eu tive essa visão de que às vezes o meu tratamento era eficaz, mas faltava em algum outro detalhe, eu consegui começar a complementar o meu trabalho. Então, foi essa ideia que a gente teve inicialmente quando eu fui inicialmente para a Inglaterra. Então, eu vou passar o vídeo de um dos equipamentos, né, que você trouxe, que você já aplica hoje aqui na avaliação dos seus pacientes, para o pessoal entender melhor como que funciona tudo isso e a gente vai conversar mais sobre eles. Então, aqui, como a gente pode ver, é a plataforma de um dos aparelhos. Esse, ele está mais relacionado a treinamento e a gente consegue ver vários parâmetros que ele vai avaliando. As principais três categorias desse aparelho são a velocidade, então a gente vê aqui a velocidade máxima, a velocidade durante o treino, os picos de velocidade em relação também à distância. A gente vê a parte fitness do cavalo, então principalmente relacionada às taxas de recuperação, condicionamento do cavalo. Então, a gente faz alguns cálculos relacionados à frequência cardíaca do cavalo e a parte do locomotor. A gente vê frequência de passada, tamanho da passada. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele já mostra a zona de esforço em que o cavalo trabalhou, inclusive o tempo que ele permaneceu em cada zona de esforço, para a gente poder ter uma ideia da qualidade do treinamento e da carga de trabalho que a gente imprimiu. E ele ainda mostra, por exemplo, gráfico relacionando a velocidade com a frequência cardíaca, que a gente consegue fazer alguns cálculos relacionados à recuperação e esforço do cavalo. Valentana, preparar um Pullman. Você, a gente vai discutindo. Eu queria saber, doutora, como, avaliando os parâmetros, você direciona para um treinamento anaeróbico, para um treinamento aeróbico? Então, na verdade, existem vários aparelhos, né? Esse do vídeo, por exemplo, ele foca mais em treinamento, né? Então, por exemplo, quando eu vou, né, o questionamento em relação ao treinamento, o que que eu posso acrescentar, como eu devo trabalhar esse cavalo, a primeira coisa é uma anamnese muito detalhada. E, obviamente, você vai buscar essas informações tanto com o treinador como com o jockey ou o cavaleiro. E então, por exemplo, o que que você acha que a gente pode melhorar, né? O que que você acha que a gente deve trabalhar mais nesse cavalo? Aí, às vezes, por exemplo, um exemplo só, eu quero melhorar, por exemplo, a resistência, né? Eu acho que ele cansa muito rápido, que na verdade pode ser um overtraining, uma fadiga mesmo, devido àquela prova que o esforço foi maior do que o que na verdade ele tinha condicionamento para fazer. Então, por exemplo, esse aparelho, eu posso buscar essas informações, tanto na parte ali de cardiovascular, né? Claro que ele vai me dar dados e eu vou fazer esses cálculos, porque, na verdade, o aparelho ele dá informações que o analista vai calcular, né? Então, ele só está me Uhum. mostrando alguns dos dados e eu vou fazer os cálculos disso. Então, eu consigo ver o condicionamento desse cavalo, eu consigo ver a questão do esforço desse cavalo, né? E eu consigo ver a zona de esforço que esse cavalo está trabalhando, tanto durante uma prova como durante um treinamento. Inclusive durante as provas, né? Porque você está contando com o estresse verdadeiro daquele momento para o cavalo, né? Barulho, a roupa, vários cavalos passando ao redor dele. Então, assim, ele é um outro cavalo durante a prova. Então, assim, essas avaliações você pode fazer, por exemplo, qual é a zona de esforço que ele vem trabalhando durante a prova. Então, por exemplo, se esse cavalo ele está aumentando muito a zona de esforço, ele está na zona máxima de esforço, ou ele está numa zona limite de lactato, esse cavalo fadiga muito rápido. Então, é complicado dizer que esse cavalo vai ser um campeão numa prova de desempate, porque ele está pulando travado, né? Então, assim, a gente consegue fazer essas avaliações. Obviamente, dependendo do tipo de esporte, você tem que fazer outras coletas além desses que o aparelho está dando para a gente, né? Inclusive da Perguntar, parte. doutora. Hã? Isso que eu ia te perguntar, que assim, eu tenho um pouco de costume em trabalhar ali com lactato, com a avaliação de algumas enzimas musculares, mas como ainda não tenho, né, essa proximidade com essas avaliações dos equipamentos,
Para mim, é assim, esses dados substituem avaliações endócrinas, avaliações bioquímicas, ou não, é um somatório, igual você comentou aí. Muitas vezes, alguns casos, então, é necessário você coletar também sangue desse paciente. Então, depende do tipo de esporte. Por exemplo, no cavalo de corrida, o aparelho é super funcional, super fiel. O cavalo de hipismo, por exemplo, ele já tem um padrão diferente, porque é uma prova Uhum. anaeróbica, né? Então, o esforço de cada cavalo é muito diferente de um para o outro. E, ao mesmo tempo, se você olhar qual é a função do lactato, ele também está muito relacionado ao esforço desse cavalo, né? Então, o lactato dele vai ser diferente de um cavalo de corrida. E aí conta muito mais a recuperação desse cavalo do que a produção de lactato, entendeu? A Uma parte outra. endócrina, a parte endócrina, por exemplo, a gente já utiliza de uma outra forma, né? Eu hoje, na minha rotina, eu utilizo a parte endócrina não só para fazer o diagnóstico de doenças endócrinas, mas como marcadores de performance. E aí eu consigo trabalhar, por exemplo, a suplementação. Então, se eu quero trabalhar uma suplementação, é muito mais fiel fazer a coleta de sangue daquele paciente do que pelo aparelho, que é um hormônio. Então, como é que o meu cavalo está reagindo em questão de equilíbrio hormonal? Qual foi o esforço que ele fez e onde que eu vou poder suplementar? Inclusive, que tempo que eu vou suplementar? Imediatamente após a prova, eu vou fazer uma suplementação mais longa, eu tenho que pegar e no dia antes da prova suplementar. Então, tem todos esses detalhes que esses marcadores biológicos trazem para a gente. Então, é diferente Entendi. um pouco do aparelho. Uhum. Entendi, Duda. Uma outra dúvida que foi me surgindo com a nossa conversa alguns estudos que a gente já trabalhou no grupo de pesquisa da faculdade falam um pouco da fibra muscular de cada cavalo. Então, eu tenho fibras anaeróbicas e fibras que vão trabalhar um processo mais aeróbico. Agora, como que isso, no equipamento, ou digamos assim, né, você pontuou, a prova de salto, ela trabalha no esforço anaeróbico. Isso pelo equipamento ou isso pela avaliação de lactato? Pelos dois, você pode fazer pelos dois, mas o equipamento te traz, né? Porque, na verdade, é um cálculo matemático. Se eu faço a avaliação do esforço, se a frequência máxima que esse cavalo atinge, por exemplo, numa prova ou num treinamento, e aí eu vou fazer todos esses cálculos de condicionamento a partir dessas frequências, né? São cálculos. Entendi. Então, eu coloco dentro da zona de esforço desse cavalo. Se esse cavalo está trabalhando sempre na zona máxima, ele sempre vai estar produzindo lactato. Então, por exemplo, eu posso trabalhar a resistência desse cavalo no treinamento. Entendi. E aí, alguns tipos de treinamento, eles também induzem alguns tipos de fibra musculares, né? Claro que tem um detalhe genético e tudo, mas assim, você consegue, inclusive, adaptar o cavalo durante o Isso aí. treinamento. Aham, legal. Então, o aparelho ele vem para complementar algumas informações. Mas, assim, o ideal seria eu fazer, por exemplo, a biópsia? Seria, para saber qual é o cavalo que eu tenho na mão, né? Que tipo de resistência esse cavalo tem para uma prova X, Y, Z. Mas, assim, isso é quase inviável da gente fazer hoje na prática, Se né? a gente pode, com o treino, favorecer determinada fibra muscular, eu acho que esse é o caminho da fisiologia do exercício, né? A gente poder Exatamente. direcionar aquele animal para determinada prova que a gente gostaria que ele realizasse, né? E aí isso traz os equipamentos, as análises dos dados, trazem mais confiabilidade para o treino, para não ser algo muito empírico. Sim, e assim, o trabalho é extremamente personalizado. E a gente tem casos de sucesso. Então, se eu utilizasse, por exemplo, o aparelho não só para o condicionamento, porque às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim, que é o que eu mais costumo ouvir, na verdade. Eu quero que ele ganhe na prova da próxima semana. Eu não tenho tempo de adaptação do cavalo nesse período, porque assim, a adaptação pela fisiologia do exercício pode levar de 6 a 8 semanas. Ele não me deu tudo isso, né? Eu não consegui Uhum. fazer o diagnóstico, então assim, eu vou trabalhar com o que eu tenho na mão. Então, às vezes, é a base de algum detalhe que o aparelho vai me dar. Mas se eu fosse definir hoje o aparelho para a questão de um campeão ou não, é estratégia. Eu posso ter o melhor cavalo do mundo. Se ele está num condicionamento não adequado, com início de lesão, ele não vai ganhar a prova, né?
Então, assim, só para você ter uma ideia, a gente teve um caso agora de sucesso, foi super legal, o proprietário ficou extremamente feliz. Então, esse cavalo, ele não conseguia, no terceiro dia de prova do hipismo, ele não conseguia ganhar nada. E é um cavalo que toda vez que vai para a prova, ele ganha. Então, a gente tem que avaliar o que é que está acontecendo com esse cavalo, né? E a gente observou que ele é um cavalo que ele entra num estresse muito grande dentro da prova, mas é um estresse, assim, de competição. Ele entra com gana mesmo para ganhar. É um cavalo muito interessante. E aí, quando a gente foi bater a frequência cardíaca desse cavalo durante a prova, era tipo 210 batimentos. Mas não é que ia aumentando, ele já entrava desse jeito nas provas. Então, ou seja, ele sempre trabalhava na zona máxima de esforço. E aí, assim, ele é um cavalo que a gente já tinha testado antes, e obviamente, por exemplo, esses aparelhos todos trazem eletrocardiograma. Então, eu Uhum. consigo avaliar, inclusive, se esse cavalo tem algum risco durante uma prova. É o que eu acho importantíssimo, porque assim, você pode ter um cavalo que morre na tua mão bem ali na prova, né? Então, assim, a gente consegue avaliar as frequências, a gente consegue ver tudo isso, mas esse cavalo na prova, ele era outro cavalo. Ele era outro cavalo, muito diferente do treino. Só que durante o treino, eu consegui avaliar a qualidade de galope dele. Ele era um cavalo muito bom de aeróbica, né? Mesmo assim, ele fadigava. Só que a gente conseguiu montar a estratégia, porque a gente usou o que para esse cavalo? A parte locomotora. A gente viu que esse cavalo ele tinha altíssima frequência de passada. Então, o que eu falei para ele? Esse cavalo eu não consigo adaptar para o tempo que você quer, não consigo treinar ele para o tempo que você quer, mas eu tenho uma estratégia, e aí você vai ter que seguir a minha estratégia. A gente modificou algumas coisas do treino dele, a gente modificou, inclusive, a estratégia e a fase de recuperação desse cavalo. Mas assim, o mais interessante foi o que eu falei para ele: o seu cavalo, o que que você tem que fazer? Você tem que entrar na prova, fazer um tempo assim ruim para não cansar o seu cavalo, porque pela fisiologia do exercício, o glicogênio muscular que ele utiliza, ele só tem 600 metros para fazer isso. Fora isso, ele fadiga e começa com a dor muscular. Então, você classifica esse cavalo para a gente colocar ele na prova, aí a gente faz uma recuperação toda baseada no aparelho com leituras. Então, assim, ele sai da prova, a gente fazia a recuperação desse cavalo para ele recuperar do lactato. A questão que você diz seria de suplementações. Não, não, De estratégia de treino. recuperação, de treino e Entendi. recuperação. Esse cavalo realmente a gente suplementou ele porque a gente já tinha o histórico dele do ponto de vista hormonal. Então, a gente fez uma suplementação do ponto de vista hormonal, mas a gente cuidou da recuperação desse cavalo pós-prova. E Uhum. aí, o que que aconteceu? Eu falei, agora nessa prova, você vai lá e dá tudo que você consegue desse cavalo. Esse cavalo ganhou. Hoje, aí assim, depois a gente redefiniu alguns treinamentos, a gente dá sugestões, obviamente, para o treinador, a gente não substitui o treinador em momento nenhum, a gente complementa o trabalho dele, dizendo assim, ó, esse cavalo é interessante trabalhar dessa forma. E aí agora esse cavalo ganha tudo, inclusive no terceiro dia de prova. Inclusive, ele foi agora para um campeonato, eu não pude acompanhar, estava na França, e aí eu falei com ele, e aí, como é que foi? Porque ele foi muito, muito bem. Inclusive, ele perdeu no último dia porque eu errei, mas ele estava maravilhoso. Então, assim, é Legal. super legal, né, de você estar escutando aquilo ali. Show, doutora. Eu acho que a gente vai ganhar muito, né, a medicina esportiva equina com a avaliação dos dados para sair um pouco do empírico nessa parte do treinamento. Eu gostaria, doutora, assim, de que você deixasse uma mensagem para os estudantes, os veterinários que estão vendo nosso vídeo aqui no YouTube, no canal do Galope Academia Equestre, uma forma, né, de fechar tudo isso que a gente teve, dessa conversa que a gente teve, das avaliações que você traz na sua rotina. E também já pedir que o pessoal que está acompanhando a nossa conversa que possa seguir, curtir o canal, ativar o sininho para sempre receber os nossos vídeos. Ah, então, da minha experiência que eu tive, eu acho que o recado que eu deixaria é: acreditem um pouco no feeling de vocês e dos especialistas, porque tem muita coisa diferente, tem muita coisa a acrescentar. A gente pode trazer muitas informações, mas assim, a grande vantagem é para o nosso paciente, né? Mas eu acho que hoje o caminho é dos especialistas, né? Procurem as áreas que vocês gostam, que vocês gostariam de trabalhar, que vocês se sentem bem e se dediquem, porque eu entrei no doutorado trabalhando e fazendo, né? E viajando, e fui para a Inglaterra, e fui para a França, e foi muito especial para mim, né? Hoje eu tenho todo esse reconhecimento, vale a pena a insistência ali, né?
Muitas vezes a gente sai desacreditado, né? Essa é a verdade do mercado de trabalho, assim, tipo, não vai dar certo, isso daí ninguém paga, isso aí ninguém faz, né? Não tem mercado para isso, mas tem sim, sabe? É um trabalho meio de formiguinha, mas que vale a pena. A gente vai vendo os resultados e é muito legal, igual aconteceu com esse cavalo específico, que ele subiu no pódio e falou assim, eu quero agradecer, porque assim, ela me fez ganhar, né? Então, assim, dá vontade até de Emocionante, chorar né? quando está ali na hora, né? Mas assim, ela fez eu ganhar. Aí o pessoal depois falou assim, doutor, eu também quero colocar esse aparelhinho, sabe? Aham. Então, todo mundo E, ficava aqui um pouco, mas assim, ele traz muitas vantagens, muitas informações. Obviamente, não é ele que sozinho vai fazer ganhar, né? uhum. Então, é um treino específico, um jockey, um cavaleiro que trabalha muito bem no cavalo, né? Tem é um monte de detalhe. É um cavalo que estava saudável, era um cavalo que não tinha lesão, né? Ele não tinha gastrite. Então, tudo isso faz diferença. Doutora, e uma outra possibilidade é como as pessoas têm acesso a te encontrar. É, posso deixar aqui o seu contato, como que as pessoas podem ter a possibilidade de trabalhar junto contigo? Não, eu vou deixar o contato. A gente está trabalhando aqui porque a nossa ideia agora é trabalhar dentro de uma área só, essa área específica de análise de dados, com a parte integrada hormonal, né? Porque uma das outras possibilidades dos aparelhos é ver a qualidade de suplementação personalizada para aquele cavalo. Então, a gente também consegue avaliar a suplementação que a gente está fornecendo para aquele cavalo. A gente consegue ver, geralmente, uma melhora na taxa de recuperação desse cavalo pós-prova em torno de 20 a 30%. Então, para aquele cavalo, aquela suplementação naquela condição foi extremamente benéfica, né? Porque é uma outra coisa que a gente trabalha, às vezes, de forma muito empírica, né? Eu estou utilizando, aí eu escuto muito assim, porque fulano utilizou, porque fulano ganhou, também está utilizando. Mas não é bem isso. O meu cavalo, com diagnóstico X, ele precisa de suplementação Y. É assim que funciona, inclusive na medicina humana, né? Se a gente pudesse comparar, então, a suplementação hoje, ela é personalizada, mas assim, eu consigo avaliar pelos dados a qualidade da suplementação de forma personalizada para um atleta em alto impacto, no impacto X. Então, é uma outra possibilidade, né? Então, a ideia hoje é realmente a gente está trabalhando para afirmar essas partes, né? Assim, esses detalhes. Eu vou deixar o contato com a Jamile, mas assim, é porque a gente está mudando um pouco, inclusive, o nome da empresa. Show, doutora. Muitas novidades, né, que você está trazendo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de a gente trazer em primeira mão, né, todo esse assunto. É uma honra muito grande para a gente aqui. Eu gostaria também de Gostaria então da gente finalizar essa conversa te agradecendo por trazer esse assunto aqui para o Galope Academia Equestre. Sei que, como você, né, é aberta a trabalhar com os especialistas, com os veterinários, eu falo, né, pessoal, é sempre importante a gente ter os contatos com os especialistas, saber direcionar os nossos pacientes. Então, pacientes que tenham dificuldade de cicatrização, pacientes que muitas vezes não estão tendo o rendimento que deveriam, pacientes muitas vezes que a gente observa fraqueza muscular, dificuldade de ganho de massa muscular, são indicativos, né, de passarem por essa avaliação, passarem pelos cuidados da doutora Keila para somar aí com ortopedistas, com fisioterapeutas, com os clínicos que estão aí com o cavalo. Deixo o contato dela, então, aqui para vocês, que vocês possam acompanhar mais, possam entender mais, né, da parte endócrina e de performance do cavalo, que agora com os equipamentos sendo utilizados para essas avaliações, deixa de ser um assunto empírico, né, e passa uma credibilidade e uma forma de avaliação, de diagnóstico mesmo, né? Até para o treinamento agora. Outro aspecto que eu acho relevante, né, da gente comentar, e aí também entra na diferença do Brasil para a Europa, né, da forma como eles trabalham hoje na Europa,
eu acho que é muito importante focar na medicina preventiva, né? Medicina esportiva preventiva. Então, na Europa, esse uso de tecnologia, ele é obrigatório que o cavalo seja avaliado a cada 6 meses. Por quê? Porque a ideia é evitar qualquer tipo de lesão para o cavalo, e não já tratar um cavalo que está com uma lesão que às vezes ele só vai aumentar, né? Então, com isso, eu consigo trabalhar a longevidade do cavalo, do meu cavalo atleta. Então, às vezes, pelo número de lesões desse cavalo, esse cavalo vai trabalhar, por exemplo, até os 15 anos de forma boa, né? Tipo assim, realmente com alto rendimento. Às vezes eu posso prolongar muito mais do que isso. Tem cavalos que hoje a gente está trabalhando assim, saltando bem, né? Ganhando prova. Então a gente consegue aumentar essa longevidade do nosso paciente. Eu acho isso muito importante, porque uma das coisas que as pessoas reclamam muito para mim são os números, é o número de lesão, né? Da parte ortopédica, então, assim, eu tenho um número muito grande de reclamação de lesão, e, assim, quando a lesão acontece, qualquer outro sistema, do ponto de vista de adaptação, né, da fisiologia do exercício, eu consigo adaptar, mas tendão, ligamento e cartilagem, eu não consigo, porque ele já entra a partir de 5 anos num processo de degeneração muito grande. Então, quando ele sofre lesão, aquela lesão vai ser uma marca registrada, uma cicatriz muito grande para o cavalo. Então, uma das diferenças que eu vejo hoje da Inglaterra e da França, até mais um pouco mais da Inglaterra, é o baixíssimo número, a baixíssima incidência de lesões em cavalos atletas, né? Então, eu acho que isso também é uma coisa que chama muita atenção da gente, né? Eles não estão ali para chegar e tratar um cavalo lesionado, eles estão ali para evitar que esse cavalo seja lesionado, e com isso eles acreditam que estão trabalhando, e é verdade, o bem-estar do cavalo atleta, né? Então, eu acho que também fica essa outra mensagem, né? Focar um pouco mais na medicina preventiva do cavalo atleta, utilizando a medicina esportiva, a suplementação, seja a forma como cada um vai trabalhar, né? Que é a minha área, a parte que eu gosto, né? Então, fica essa outra mensagem. E eu queria muito agradecer, fico muito honrada, agradeço a oportunidade de expor um pouco desse trabalho que eu achei. Assim, não é porque eu trabalho na área, mas eu achei muito fantástico ter essa convivência com o veterinário europeu. Realmente fez muita diferença para mim e dentro da minha visão, né, do que a gente conseguiu trazer. Agradeço demais. Nós agradecemos também. Fiquei pessoal, todos os nossos contatos, todas as formas de vocês conhecerem mais esse trabalho.